Olá, Panorama de Mercado chegando aqui na sua Rede Campo, começando uma semana então, dessa vez não gravamos na sexta, estamos gravando aqui nessa segunda para atualizar você até a próxima sexta, quando gravaremos novamente mais um Panorama de Mercado, e já vou chamando aqui meus colegas de trabalho, Juliano, meu gerente de comercialização da Coopermota. Olá, Ju. Olá, Vanessa. Olá, cooperados e clientes da Coopermota. Mais uma semana de informação aí para o nosso pessoal. E do outro lado, da Stonex, Guilherme Ciocari. Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, Vanessa, Ju, toda a família Coopermota. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Maravilha. Dando andamento, então, para as nossas análises, começando falando sobre as novas possibilidades de taxação lá do governo Trump. Como é que está o mercado, Guilherme? Bom, abrimos uma semana em sangue na tela, né? Bastante vermelho. Claro que isso acaba trazendo uma perspectiva de ceifar a demanda em relação ao mercado, né? Então, safra, a gente já fala um pouco indo bem, e quando começa essa questão geopolítica, né, reunião dos BRICS, tudo isso trouxe um pouquinho de ontem para hoje aí um cenário de novas taxações, né? Então, complexo soja, milho em Chicago, tudo isso vai caindo, né? Isso acaba também afetando o nosso mercado. Milho B3 não só por isso, mas também pela situação de colheita caindo. Então, hoje, basicamente, essa notícia veio aí para trazer um banho de água fria, as expectativas positivas ao produtor, né? Então, agora vamos ver como vai ser esse desdobramento, né? A gente vive o governo Trump entre altos e baixos, é uma notícia, dali a pouco, semana que vem, já é outra, cancelando essa notícia, e a gente está, né, nessa oscilação muito brusca aí de novidades. Mas extras 10% de taxa, isso pode interferir nas commodities agrícolas também, é um ponto de atenção para a gente. Isso aí. E como você acha que isso pode impactar o nosso mercado local, Juliano? É assim, Vanessa, essa guerra de comercial entre China e Estados Unidos, que já vem perdurando por algum tempo, né? Ele acaba impactando principalmente principalmente e rapidamente na tela de Chicago, né? Como o Guilherme disse, a gente viu o mercado abrindo em queda forte na manhã dessa segunda-feira. Porém, isso vai depender, para chegar a impactar o nosso cliente, nosso cooperado aqui, vai depender muito do apetite da China em comprar soja do Brasil. Como? Chicago caindo por causa desse ameaço de tarifa de novo do Trump, né? Mas se a China continuar comprando soja do Brasil, e o Brasil ainda tem um bom volume a comercializar de soja, isso vai ser regulado pelo prêmio. Mas no ato do momento, no calor do momento, isso faz sim com que as trades derrubem esse preço, né? Neste momento, se você for cotar preço para exportação, ele vai estar um pouco menor justamente por causa dessa queda acentuada da tela de Chicago, que é um dos fatores que compõem o preço de soja. Tela de Chicago, câmbio e prêmio, né? Basis. Tá. É isso aí. Então, a gente passando agora para a nossa segunda tela, a gente fala sobre, então, que o Guilherme já comentou sobre o bom desenvolvimento lá da safra norte-americana, também colocando um caldo aí nessa situação de mercado, né, Guilherme? Exatamente, Vanessa. Está adicionando aí um pouquinho mais de tempero a esse cenário de baixa dos preços, safra americana no geral vindo bem, né? A gente esteve conversando com os consultores de cada estado da Stonex lá, e no geral é realmente uma safra positiva, com perspectiva climática positiva, né? Um ponto a considerar é que hoje o USDA, né, ele vem indicando aí produtividade de soja próximo de 59 sacas de média para o país, quando a máxima média dos últimos 10 anos está em 58,2. Talvez a gente passe, né, por ajuste de produtividade para baixo, né, que em tese traria aí para uma produção levemente menor. O grande ponto, pelo lado do produtor, é pensar o seguinte: quanto que isso reduziria da safra americana diante de uma safra da América do Sul que veio grande, né? Então, uma forma grosseira de se dizer isso, a América do Sul vem trazendo extras 25 milhões de toneladas, quando uma redução de produtividade dos Estados Unidos poderia reduzir em 3, 4 milhões de toneladas, né? Então, é um ponto que sim agradaria de forma subjetiva o produtor brasileiro, argentino, né, que estaria reduzindo a produtividade e produção
norte-americana, isso a gente vai conhecer nos números, né, de julho, agosto, talvez, mas pensar como um todo, eu acho que esse é o mais importante, né? A safra americana, ela realmente precisaria de um tamanho maior de problema, que por hora, hoje, dia 7 de julho, né, isso não indica ainda, né, para realmente trazer um impacto realmente altista para a soja como um todo, né? Então é algo para a gente pensar. Grosso modo, safra americana, por hora, indo muito bem. Por hora, muito bem. E essa realidade lá dos Estados Unidos impacta de que forma nosso mercado da soja aqui no nosso mercado local, Juliano? Ela acaba impactando porque ela vai manter o estoque, os níveis de estoque de soja no mundo alto, né? Uhum. O mundo já vem produzindo por um determinado momento aí, determinado período de tempo, produzindo mais soja do que consumindo. Por isso essa corrida em aumentar o volume de óleo de soja, né, no biodiesel, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que entra em vigor agora em agosto, né, dia 1º de agosto. Então isso vai impactar que deve-se aumentar o volume de soja no mundo. E aí é a lei da oferta e demanda, né? Você tendo um maior volume ofertado, a demanda menor, acaba consequentemente acarretando em preços menores. Mas a safra lá está em bom desenvolvimento, está acontecendo. Temos que aguardar aí o relatório do próximo mês, né? Agosto já começa a ter uma definição melhor de produtividade lá nos Estados Unidos, e aí a gente já começa a especulação, as informações de safra brasileira, de plantio para safra brasileira, né? Uhum. Então, a primeiro momento impacta, sim, principalmente tela de Chicago, né? A gente vê caindo bastante aí. Uhum. É um complexo, né? Afetou alguma coisa, tudo acaba sendo refletido de alguma forma, né? Exato. Milho, vamos passar então para avaliar o nosso milho, falando um pouco do Brasil aqui, né? Na colheita ali do Centro-Oeste, já deve se recuperar alguma coisa, Guilherme, com a Sim, realidade atual? sim, Vanessa. Tempo um pouco mais aberto, né, apesar de frio. A gente deve ver aí as colheitas ao redor do Brasil ganhar tração, ganhar ritmo, né? E nesse momento estamos sim mais atrasado que o ano passado, mas a gente deve ver uma situação de acelerar a colheita e aquele problema logístico, né, que a gente acaba mencionando em termos de colheita deve começar a aparecer um pouco mais essa semana que vem, né, diante de máquinas aí a todo vapor, necessidade de caminhão, né, necessidade realmente dos silos a todo vapor e um porto que, por hora, ele tem volume para embarcar, mas os preços, conforme a gente comentou, né, não agradam tanto o produtor, ainda mais quando o Chicago, que é uma das pontas que precificam, como o Juliano bem mencionou, não está lá aquele nível que o produtor gostaria. Né? Então, espera-se, né? O mercado ele é soberano, sim, mas espera-se diante de colheita robusta, porto em preços mais aquém, né? Fretes mais caros, silos a todo vapor, que a gente possa ver alguma coisa prejudicando os preços de milho aí nos próximos 30 dias a partir de agora. Então, a gente deve ir a 20, 25% de colheita brasileira essa semana aí, então começa realmente a ganhar um pouco mais de tração daqui para frente. E essa colheita começa alguma coisa para cá já também, né, Juliano? A gente já está as primeiras colheitas acontecendo. O Centro-Oeste, ele naturalmente, aí, historicamente, ele sempre colhe adiantado da nossa região aqui, é uma realidade diferente, né? Porém, ela atrasou por questões da chuva e que deve ganhar ritmo agora lá. E aqui ela está se iniciando. A gente vê alguma área ou outra sendo colhida, ainda bem, de forma bem tímida, né? Nada expressivo, mas a gente já vê algumas áreas sendo colhidas. E vale ressaltar, Vanessa, tanto no Centro-Oeste quanto aqui na nossa região, essas áreas já colhidas estão com níveis de produtividade excelentes, né? Isso traz mais força porque a gente falava lá atrás que é uma safra, uma safrinha robusta, né? Uma segunda safra aí pujante, cheia pelo que vem se desenhando e começa a dar sinais que é exatamente isso. Níveis de produtividade muito boas, né? O produtor não vai ter o preço que ele deseja, né? Ou que ele desejaria, mas talvez surpreenda aí na produtividade média, né, por hectare ou por alqueire. Uhum. E essa expectativa de preço, talvez a realidade dos nossos produtores é de conseguir segurar um pouco ainda, mais ou menos analisando aqui a nossa realidade?
segurar melhores preços? Vai depender muito da situação de cada um, né? Historicamente, depois o Guilherme vai falar da parte dele do cenário internacional, mas historicamente na safra tende a cair o preço mesmo, por questão de bases, né? O prêmio, e tende a ter uma alta mais finalizando a colheita, né? Os estoques devidamente adequados, tem uma tendência de alta para final do ano, dezembro e janeiro. Aí depende da necessidade de cada agricultor. Quem tiver condições de levar esse estoque dele para fazer essa venda mais para o final do ano e início do ano de 2026, com certeza a tendência é que tenha um preço melhor do que está hoje. Então vai depender muito da necessidade de cada um. Uhum. E aí, falando em questão de logística, ainda vou segurar um pouco o Guilherme para falar com você, Ju. A gente já está aí, falar um pouco dos Tempstores, que a Coopermalta está se preparando para essa logística, que aqui, pelo menos, a gente ainda consegue driblar um pouco as questões de dificuldade com a logística, né? A Coopermalta ela toma algumas medidas para poder receber a safra do cooperado dela. Ela já tomou isso no passado e vem repetindo agora. Uma delas são os armazéns temporários, né? A Coopermalta adquiriu aí o ano passado ou retrasado três armazéns temporários que levam o nome de Tempstor. É uma tecnologia canadense de um parceiro nosso, onde você acondiciona a soja ou milho, a gente dá preferência para a soja, e lá ela tem a termometria, tem a aeração, a gente consegue monitorar esse produto que está lá dentro, né? E esse ano nós estamos colocando soja lá para poder receber a safra de milho do nosso cooperado. E lembrando que a Coopermalta, ela carrega o estoque do cooperado, carrega o estoque do agricultor, e ele define fazer a venda, define fazer a fixação no momento que ele deseja. Então, nós temos cooperados aqui que tem produto estocado há 3 ou 4 anos, né? Está aguardado, o físico dele está aqui. Em algum momento ele pode vir aqui olhar que o físico está depositado dentro da Coopermalta. Segurança, né? Exatamente. Maravilha. Então, a gente falando sobre essa questão, então, de termos armazenado, aí a exportação é um dos gargalos aí que a gente tem. Passamos para chamar o Guilherme para falar um pouco ainda sobre os nossos preços, como é que estão os preços aí em relação à exportação. Legal. Bom, a gente conversou sobre andamento da safra norte-americana, pesa uma das pontas que é Chicago, né? Nesse momento, né, apesar de historicamente elevado, o câmbio não agrada ao produtor, né, porque ele não ajuda a precificar aonde o produtor gostaria, o milho, né? E o prêmio fica aquela questão: mais assédio ao produtor, frete mais caro, Argentina mais barata, como subprêmio, né? Então, por hora, a gente tem aí preços na exportação que não agradam ao produtor. E é um cara, né, a tal da exportação, que ele tira volume, né? A gente precisa desse canal de vazão para retirar o milho aqui, né, reduzir um pouco os estoques para que o produtor consiga melhores preços, né? E nesse momento, os preços ofertados por ele na conjunção desses 3 fatores, né, que precificam, não estão agradando, né? Então, à medida que essa safrinha deve ganhar atração na colheita, o prêmio é um cara que pode também, né? Então, tudo isso nesse momento traz uma situação onde não devemos ver preços tão animadores. E aí, um ponto para a gente pensar, né? Se a exportação ela não está em níveis tão altos, o mercado doméstico vai se comportar em níveis também mais baixos ou próximo da exportação aí, né? Então, realmente, a conjunção dos 3 fatores nesse momento, pelo menos nos próximos 30, 45 dias, deve ir contra as expectativas do produtor, infelizmente, em termos de preço. Deve agradar bem mais ao consumidor. Uhum. E aí, então, como que isso afeta de alguma forma os nossos produtores que continuam aí lamentando o preço que está sendo pago, né, no valor da saca? Exatamente. O milho, diferentemente da soja, o mundo está demandando, né, está consumindo mais milho do que está sendo produzido. Porém, como o Brasil vai ter uma safra gigantesca aí pela frente, né, pelo tudo está se desenhando uma safra recorde, isso é normal que faça com que os preços caiam, principalmente de prêmio e bases nesse momento. E isso quem vai oportunizar, quem vai aproveitar isso aí vai ser os consumidores internos mesmo. Então, a exportação, conforme a gente já tinha dito nos episódios anteriores, ela vai
demandar, ela vai puxar, né, ela vai ditar o preço do milho, principalmente no momento da colheita. Depois que a colheita estiver condicionada, né, os estoques, aí pode ser que volte a pegar preço. Mas é normal e é esperado nessa época que caia mesmo os preços pelo tamanho da safra. Uhum. Os nossos dois cereais, então, estão com realidade de preços baixistas, mas aí a orientação, né, dos nossos produtores, para os nossos produtores, é acompanhar o mercado e ficar atento ao planejamento. É sempre olhar a margem, né? Ele tem que pegar ter o custo de produção dele na mão, não só de insumos, mas o custo fixo, né? O custo de produção dele na ponta do lápis, na ponta da caneta, e fazer a relação de margem, né? A relação de troca. Qual é a realidade dele e não do vizinho. Exatamente. É isso aí. Então tá, com isso a gente encerra então o nosso panorama de mercado, informando que nos próximos 3 programas estarei de férias. E aí vamos contar então com a parceria do nosso parceiro aqui da comunicação, Rodrigo, que vai me substituir nesse período. Eu volto renovada em agosto. Tá bom. Boas férias. É isso aí, então, gente. Na sexta-feira, então, tem nova gravação com o Rodrigo e os nossos meninos. A gente volta, então, com mais informações para você, produtor. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.